Muito bem, vamos iniciar a nossa aula, que é a continuidade dos estudos sobre a Rússia. E hoje nós vamos falar da transição para a economia de mercado. O que é essa economia de mercado? Uma economia mais livre, uma economia mais dinâmica. Ela deixa de ser uma economia que comercializa somente com países socialistas e passa a comercializar com todos os países do mundo. No início, deixa eu só mudar aqui para a gente poder fazer junto. Muito bem, deixa eu diminuir o meu lápis aqui, que o meu lápis está muito grosso. Tá? O que ele vem falando? Que a desagregação da União Soviética deu origem ao processo de modernização industrial da Rússia. Tá? E a economia dela, que era fechada, vai começar a ocorrer uma abertura econômica para o mundo. Então ela deixa de comercializar somente com países que eram socialistas e passam a comercializar com o mundo todo, tá? Só que toda aquela organização que eles tinham feito, no caso da perestroika, que era uma reestruturação econômica, e no caso do glasnost, que era uma clareza na política, né, para tentar acabar com a corrupção, aquilo não foi suficiente para diminuir a pobreza. Por quê? Na realidade, olha o que acontece. Quando ela entra nessa economia de mercado, aumenta a pobreza e a concentração de renda na Rússia. Por quê? Aqueles que já tinham ganhado muito dinheiro, né, porque o socialismo dizia que não tinha que ter classes sociais, mas no final das contas eles viram que a União Soviética estava com uma classe riquíssima e uma grande maioria da população paupérrima, passando fome. Tá? E para eles conseguirem entrar nessa economia mundial aqui, eles tiveram que reestruturar a sua industrialização. Lembra que no período socialista o governo gerava muito emprego, porque todas as empresas eram estatais, então precisava de muito funcionário. A partir do momento que passa a ser empresa privada, a quantidade de funcionários vai começar a diminuir. Então olha o que ele faz aqui, ó. Ele fala aqui, ó, a privatização das antigas empresas estatais. O que é privatizar? Você tornar ela privada, ela vai ser de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E isso fez com que aumentasse o desemprego, porque a partir do momento que eles vendem para um grupo de pessoas, essas pessoas vão modernizar a empresa. E vocês sabem que a modernização, ela gera o desemprego estrutural. Tá? E para poder ter o lucro, para que o lucro fosse maior, eles tinham que ter um desenvolvimento, como que eu faço? Um investimento em tecnologia para que eles gastassem menos. E olha o que ele fala aqui, ó. Várias mudanças ocorreram na União Soviética, que vai passar a ser a Rússia, como a privatização das antigas estatais, a introdução da concorrência. Tá? Porque antes não tinha concorrência, quem que decidia? O governo. A busca como lucro, como meta da produção, antigamente qual que era o objetivo da produção? Não era somente o lucro, mas também o bem-estar social, que todos ganhassem a mesma quantidade. Aqui não, é o lucro a qualquer preço, está entrando dentro do capitalismo. E a liberação de preços e a abertura do capital estrangeiro. Tá? Só um minutinho, gente. Tá. Desculpa, gente, continuando a nossa aula aqui, a Gra que precisava de uma ajuda aqui. Tá? Olha aí, a modernização russa, ela vai seguir as políticas semelhantes aos países mais desenvolvidos, tá? E qual que é essa política? Ela prioriza os investimentos. Opa! Deixa eu apagar aqui, né, gente? Eu e a minha mãozinha torta. Então, olha, o que ela prioriza? Ela prioriza os investimentos em infraestrutura para a instalação das transnacionais. Olha aqui para vocês verem. Opa! Transnacionais.
Antes era totalmente fechado, agora ela se abre ao capital estrangeiro. Então, pessoas e grupos de outros países podem assumir empresas na Rússia, tá? Na atualidade, um dos maiores desafios do governo russo, que ele enfrenta, é modernizar e acelerar a economia, tá? Porque a comunidade, eles ainda estão muito ligados ao passado, que era de uma economia planificada e estável. A sociedade russa não estava acostumada com crise. Eles viviam na crise, mas não estavam acostumados com crise. Depois ele traz um mapinha aqui embaixo que vem destacando os investimentos em infraestrutura. Olha para vocês verem. Na parte asiática praticamente não acontece, a não ser num pedacinho aqui, ó. Tá? E depois eu tenho a parte europeia, que tem um alto investimento nessa modernização. Por quê? Está diretamente ligado ao restante da Europa, né? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa página? Posso continuar? Pode. Pode. Marcelo, Oi, fala, Bel. no mapa tem no cantinho ali esse Não, ele pertence sim, Bel. Aqui, Bel. Aqui, Bel. Pertence à Rússia, sim, Bel. É um pedacinho da Rússia que não faz parte. Se você olhar os outros mapas, você vai ver que aqui ele mostra, é Rússia aqui sim. Tá? É um pedaço que é desmembrado do território dela. Na desagregação, porque olha para você ver aqui, você vê que tem Estônia, Letônia, né? E daí, quando eles se tornaram independentes, esse pedacinho continuou sendo da Rússia. Sabe por quê, Bel? Para ela ter acesso ao Mar Báltico. Por causa de transporte, de comércio, para ela, se ela não fica com esse pedacinho, ela perdia o acesso ao Mar Báltico. Tudo bem, Bel? Tudo bem, então vamos lá para a nossa próxima página. Agora nós vamos trabalhar a página 138, que vai falar um pouquinho sobre a questão do quadro econômico da Rússia, tá? O que ele destaca aqui na questão do quadro econômico? Deixa eu colocar para eu poder editar aqui, porque daí de acordo com que for aparecendo coisas interessantes, eu vou grifando para vocês. Olha lá. Até 1917, tá? Pensando que ainda era a União Soviética, porque a partir de 1990, de 1989 que vai deixar de ser a União Soviética. Ocorre a Revolução Socialista, né, que vai fazer com que, olha lá, que tudo que estava no solo, eles tomam posse para o governo. É onde o governo vai desenvolver tudo em função do Estado, tá? Tudo pertencia ao Estado. Isso vai até praticamente a década de 1980. Olha para vocês verem, de 1917 até 1980, o governo ficou preocupado na questão extrativista e na produção de máquinas e equipamentos, principalmente relacionadas ao extrativismo. Somente a partir de 1980 é que ele começa a investir na indústria de bens de consumo. A população consome essas máquinas e equipamentos aqui para mexer com minerais e produtos agrícolas? Muito pouco. Tá? Agora, bens de consumo, roupas, eletrodomésticos, alimentos. E é disso que a sociedade precisa. E eles só vão começar a investir a partir de 1980. O que aconteceu? A sociedade... Primeiro, o maior mercado mundial é de produtos de bens de consumos. Você ganha muito mais dinheiro com bens de consumos do que vendendo matéria-prima.
Então quer dizer que isso foi um dos motivos que levou à grande crise social existente na União Soviética, que vai fazer com que ela desmembre e acabe ficando a Rússia somente, daí a CEI, que vai ser a Comunidade dos Estados Independentes comandada pela Rússia. Mas cada um tem o direito e a independência de decidir o que quer. Na questão da agropecuária, aqui, ó, tá, o que ele vem falando? É uma atividade importante para a economia russa, só que ela tem problemas por causa dos invernos prolongados e rigorosos. Sem contar, gente, que essa parte aqui em cima da Sibéria, ó, praticamente não se produz nada. O pouco que se produz é centeio, trigo, cevada, tá? Não tem uma produção intensiva. Por quê? Muito frio. Depois eu tenho essa parte da Rússia, por exemplo, aqui, ó, que é praticamente semiárido. Então quer dizer que a parte para desenvolvimento agrícola se encontra mais nessa região, ó, na parte europeia. Daí quais são os principais produtos? Trigo, centeio, beterraba, açucareira, linho, algodão, girassol e cevada. Na atividade pecuária destacam-se os rebanhos bovino, ovino e suíno. Um detalhe a criação desses rebanhos é intensiva. Tá? Nos recursos minerais, a gente pode dar uma olhadinha, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse mapa. Não consigo aumentar, achei que eu conseguia trazer mais ele, mas não consigo. A gente pode perceber nesse mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Nossa, esperando a tinta secar para poder salvar, Senhor da Glória. Desculpa aí, gente. Voltando aqui, vamos em tinta mesmo. Se vocês olharem no mapinha de vocês, dá para vocês perceberem a grande quantidade de minerais que o território russo possui. Tá? Olha para vocês verem quantas áreas de petróleo e gás natural. A gente já sabe que a Rússia é uma grande fornecedora dessa matéria-prima para o continente europeu, principalmente o gás natural. Tá? Depois ele destaca aqui, ó, as áreas de produção. Olha para vocês verem. As áreas de produção de produção agrícola, são mais aqui nessa região coloridinha aqui, ó. Porque onde está o verde claro, é outros usos, ou vamos ser sinceros, praticamente não se usa por causa do solo e do clima. E depois tem essa região aqui, ó, que é a criação extensiva de carneiros e cabras. O que é extensiva? Solto. Tá? Então a gente pode perceber que, ó, um detalhe que ele traz da Rússia em relação... Oh, meu Deus, eu e minha mãozinha torta. Um detalhe que ele traz da Rússia, esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Esse pedaço aqui, ó. O país também está entre os 5 maiores produtores mundiais de diamantes, minério de ferro, níquel, potássio e urânio. Tá? São minerais muito utilizados pela industrialização. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu estou destacando somente os pontos principais. Posso ir para a próxima página? Então vamos lá para a nossa página. Gente, eu estou mostrando aqui, mas vocês podem ir acompanhando no livro de vocês aí, tá? Vamos para a página 139. Ó, quando eu não estou... Tem aluno tentando entrar, por favor, coloquem lá no grupo. Quem consegue colocar no WhatsApp, fala que quem não entrou anteriormente, não adianta pedir para entrar agora, que eu não posso ir lá aceitar, porque eu estou gravando a aula. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a industrialização russa. Olha lá, ela ocorreu mais intensamente na época da Guerra Fria. Por quê? Porque foi a época que ela mais desenvolveu, principalmente na questão do refinamento da matéria-prima que ela extraía, né?
E ela vai priorizar a indústria bélica, tá? Olha aqui para vocês verem. Lembra, a gente sempre falou isso. Um dos maiores erros da Rússia foi ficar pensando somente na conquista espacial e em guerra. Esqueceu de pensar diretamente na sociedade, tá? E olha lá, além disso tem a indústria química, metalúrgica, petrolífera, naval, de máquinas e equipamentos que apresentam forte crescimento resultante dos investimentos do Estado soviético. Olha para vocês verem. Em nenhum momento a gente ouviu falar de investimentos em indústrias que produzam produtos diretamente, que podem ser utilizados diretamente pela sociedade. A gente só ouviu falar de produtos aqui, ó, que outras indústrias vão usar, que vai servir para guerra. Ó, essas indústrias químicas, a maioria delas para poder desenvolver, como que fala? Ameaças químicas para os Estados Unidos. Depois ele fala que a União Soviética vai concentrar os seus esforços nos equipamentos militares, tá? Por quê? Porque ela queria ficar forte em termos bélicos para se comparar aos Estados Unidos. Só que ela não conseguiu acompanhar os avanços tecnológicos dos países capitalistas. Por quê? Os países capitalistas trocavam as informações e a Rússia estava totalmente fechada. Só trocava informações com os países socialistas, que não se comunicavam com os capitalistas. Tá? E olha aqui, tiveram muita dificuldade na produção de bens de consumo. Tá? Depois ele vem falando das reformas. Com o fim da União Soviética, o governo russo vai estabelecer reformas na política e na economia. Tá? Daí olha para vocês verem. Ele vai abrir o país ao capital estrangeiro, ou seja, pessoas de outros países vão poder investir na Rússia. E isso foi o que trouxe transnacionais. Ó, ele brigou com os Estados Unidos, e depois da onde que ele consegue empresas? Dos Estados Unidos, do Japão e algumas da Europa. Tá? Apesar dos investimentos nas indústrias de bens de consumo, as indústrias de bens de produção ainda prevalecem no país. A indústria russa, ela está concentrada, a gente pode já imagina isso, né, principalmente na parte europeia. Por quê? Comercialização. Principalmente destaques pela cidade de Moscou e São Petersburgo. Depois ele fala por que estão aí nessa região. Disponibilidade de mão de obra, recursos técnicos e pelo mercado consumidor, que é principalmente a Europa, né, gente? O setor aeroespacial russo comanda parte considerável do processo de modernização tecnológica, fazendo parcerias com agências espaciais no âmbito internacional para desenvolvimento de satélites espaçonaves destinados às pesquisas científicas. Quando se unem Rússia e Estados Unidos pensando na modernização tecnológica para a conquista do espaço, o sucesso é garantido. Tá? Mas a Rússia ainda é um país que se destaca na questão da conquista do espaço. Tá? É sempre um dos primeiros a estar enviando as modernidades para o espaço. Posso continuar para a próxima? Nossa última página de hoje. E o silêncio prevalece. Vamos lá? E depois ela vem destacando aqui, no caso da Rússia, ser uma potência regional. A gente já sabe que a Rússia sempre ocupou um lugar de destaque tanto na economia como nas decisões políticas mundiais. Tanto é que ele vem falando aqui que a Rússia tem destaque no cenário mundial. Olha para vocês verem. Ela faz parte do Conselho da ONU e é um dos 5 membros permanentes do Conselho, junto com os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a China. Tá? Ela tem poder de veto. O que é poder de veto? Ela pode se opor a questões levadas ao Conselho e influenciar a tomada de decisões. Então, ela pode ser contra as decisões que a ONU pode tomar. Tá? Um outro destaque, o arsenal nuclear da Rússia é considerável, tá? Bem como seu poderio militar e seu grande exército.
atualmente a Rússia mantém sua hegemonia na Ásia Central. E principalmente entre os países integrantes da seis, porque como diz o ditado, tem o rabo, esses países da Ásia Central têm o rabo preso com a Rússia, tá? Porque são países que têm muitos recursos energéticos, mas não têm desenvolvimento tecnológico para explorar. Então a Rússia acaba usando a sua tecnologia para ajudar, entre aspas, esses países, tá? Por que ela faz isso? Para tentar impedir a interferência dos Estados Unidos ali naquela região, tanto dos Estados Unidos quanto da China. Depois ela vem destacando a disputa pelo Ártico. Gente, se a gente olhar, deixa eu olhar aqui um mapinha para poder mostrar isso para vocês. Olhem na página 137 que a gente pode analisar melhor isso, essa disputa pelo Ártico. Quero pegar aqui, acho que é essa. Olha aqui para vocês verem, deixa eu... não consigo aumentar. Mas olha aqui o quanto a Rússia tem de território dentro do oceano, banhado pelo Oceano Glacial Ártico. Então, grande parte do Ártico pertence à Rússia. E isso acaba favorecendo a Rússia economicamente. Por quê? Porque o Ártico é uma região... deixa eu voltar ali. O Ártico é uma região com uma grande quantidade de petróleo, uma grande quantidade de gás natural que ainda não foi explorado. Então, as fronteiras do Oceano Glacial Ártico ainda não foram definidas, mas Rússia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca e Noruega já discutem a redefinição de fronteiras marinhas para garantir direito de exploração, olha para vocês verem, do subsolo rico em petróleo dessa região. Tá? Como que eles estão descobrindo e querendo esse espaço agora, se antigamente era tudo gelado? O aquecimento global vem fazendo que tenha um progressivo degelo, então está aumentando as áreas de navegação do Oceano Glacial Ártico. Tá? Depois aqui coloca que a Rússia tem grande interesse na disputa pelo Glacial Ártico, e em 2007 uma bandeira russa foi colocada sobre o mar congelado do Ártico, onde militares marcam a presença. Olha que interessante, vocês sabem que se os militares estão lá, eles já estão tomando conta daquele território. E outra, ninguém garante ainda que nesse degelo não vão aparecer ilhas. E daí, se aparecem ilhas e os militares vão para ela, eles aumentam o espaço territorial do país. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Então, daí eu vou enviar para vocês, nós estamos encerrando os comentários aqui. Eu vou enviar para vocês alguns vídeos complementares sobre a Rússia, tá? E vocês deverão enviar na pasta de sexta-feira a resposta dessas questões da página 141 do livro de vocês. Todo mundo está vendo aí a página 141, falando sobre a irrigação e o Mar de Aral, falando do quanto que a irrigação tem diminuído o volume de água do mar. Olha para vocês verem o que era e o que ele é hoje. Tá? Então vocês vão responder, vão montar um cabeçalho certinho e responder as questões da página 141 e me enviar na pasta dessa sexta-feira, ok? Deixa eu encerrar a gravação.